Uma pessoa que é cega nesse mundo, quando morrer, ela vai ser cega no mundo espiritual? Bora lá respondendo mais uma dúvida. Olha, é o seguinte, a resposta é não, não vai ser, tá bom? Uma pessoa que tem qualquer tipo de deficiência aqui, seja cega, muda ou sei lá, tem algum braço, perna amputado, ela não vai ter nada disso no mundo espiritual, entendeu? As deficiências físicas, elas só se aplicam aqui no mundo físico, entende? Na espiritualidade, no mundo espiritual, você é livre e você consegue fazer tudo o que você quiser. Ou seja, eu sou cego aqui, no mundo espiritual você não vai ser, porque o mundo físico, você só tem deficiências físicas. No mundo espiritual lá, é tudo energia. Então, uma pessoa cega aqui, ela enxerga lá normalmente. Porém, pessoal, vale lembrar que de tanta pessoa estar acostumada a ser cega no mundo físico, quando ela voltar para o mundo espiritual, ela pode ainda ter esse problema de cegueira, mas é algo mental dela. É como se a pessoa tivesse tanto acostumado, entende? Por exemplo, você está tão acostumado aqui de respirar, né? Você respira, respira, respira. Só que no mundo espiritual, você não precisa de ar para você sobreviver, entende? Só que automaticamente você provavelmente vai querer, assim, querer respirar, querer puxar ar, entende? Só que até você acostumar com aquilo, entende? Você pode ainda sentir aquela deficiência, a mesma coisa de um cego. Pegar a pessoa não enxerga, entende? Só que no mundo espiritual isso não existe, porque é um problema físico. Só que mentalmente ela está tão acostumada com aquilo que ela não vai enxergar nada. Aí entra os ajudantes espirituais que meio que vão curar ela, vamos dizer assim, relembrar ela que aquilo é uma deficiência no mundo físico, que isso não existe no mundo espiritual. Enfim, eles vão meio que fazer uma terapia com ela, como se fosse um psicólogo, assim, opa, acorda, entendeu? E nisso a pessoa vai se despertando aos poucos. Da mesma forma que aqui a gente não consegue voar, aqui a gente não consegue soltar poderzinho assim, enfim, porque a gente sabe que no mundo físico é algo muito ilimitado, no mundo espiritual a gente consegue voar, consegue soltar uns poderzinhos, consegue fazer magia assim, faz de verdade, entendeu? Pessoal, ou seja, então, tudo aí, pessoal, que acontecer no mundo físico, deficiências físicas, pessoas que não têm um perna ou braço amputado, enfim, no mundo espiritual não vai ter, porque são só deficiências físicas, entende? Só que a pessoa de tão estar acostumada pode achar, enxergar que tem aquilo ainda e pode levar no mundo espiritual por conta do poder mental. Ou seja, tudo que pensamos e imaginamos mentalmente, ele reflete no mundo espiritual. Então a pessoa fica tão acostumada que é cega, entende? Que ela leva aquilo lá no mundo espiritual. Daí por isso tem um tratamento psicólogo. Ou, você não está mais no mundo físico, então vamos acordar, você não precisa disso. E vocês entenderam? E nisso a pessoa vai despertando aos poucos, tá? Ela vai se despertando aí aos poucos disso, tá bom? E da mesma forma sobre o braço, perna, olho. Gente, a gente não precisa de nada disso. No mundo espiritual, a gente não precisa de braço para pegar as coisas, a gente não precisa de perna para andar, a gente não precisa de olho para enxergar. Se eu quiser apenas ser uma energia de luz, uma bolinha de luz, tá vendo? Se eu quiser ser, se a minha forma quiser ser apenas isso aqui, essa velhinha, essa chama de luz, tá vendo? Sabe, essa chama, uma faísquinha de luz. Se eu quiser ser isso no mundo espiritual, a minha forma, a minha aparência, se aquilo lá, eu vou enxergar normalmente. Eu vou ver, vou poder fazer tudo, vou poder andar, caminhar, tudo o que eu quiser normalmente, entende? Não importa a minha aparência física, porque coisas físicas só se aplicam em coisas físicas. No mundo espiritual não precisamos de olhos para ver, não precisamos de ouvido para escutar, tudo é energia. Então tudo que a gente tiver lá, tudo lá é energia. Então tudo que tiver energia a gente vê normalmente, sem precisar de olho, sem precisar tocar, sem precisar respirar, sem precisar de nada, entendeu? Então a gente simplesmente vê, é o dom espiritual, entende? Enfim, ninguém precisa de olho para ver, ninguém precisa de mão para pegar, para caminhar, ninguém precisa de boca para falar. Não precisa, entende? Se eu for uma faísquinha, uma chama, se eu for
Se eu for isso aqui, ó, se eu for essa fagulha de isqueiro, tá vendo? Se eu for essa chama de isqueiro, se eu tiver a aparência dessa chama de isqueiro aqui, se eu tiver isso, eu vou conseguir falar, vou conseguir andar, eu vou conseguir ver as coisas normalmente, porque no mundo espiritual não existe limitações para nada. Você consegue fazer o que você quiser, entende? Limitações físicas só se aplicam no mundo físico. Belezinha? Espero aí ter ajudado vocês, tá bom? Muito obrigado, viu? Espero ter respondido a sua dúvida. Sugestões de vídeos e dúvidas também deixa nos comentários. Quem quiser marcar um atendimento no particular, sou terapeuta holístico, faço limpeza de chakras, limpeza energética, mapa astral, mapa do anjo, mapa numerológico, leituras de registros acásticos e trabalhos espirituais. Meu contato, meu número no meu perfil, chama lá se tiver interesse e gratidão.